I love dogs. Saudações, bem-vindos ao Primeiro Plano, e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o novo longa do diretor aí tão cobiçado Wes Anderson, que é a animação Ilha dos Cachorros. O filme vai contar a história do Atari, que é um garotinho de 12 anos que perde seu cachorro por conta do seu guardião legal, digamos assim, que é o prefeito da cidade de Megasaki, o prefeito Kobayashi, que ele institui uma lei em que é proibido ter cachorros na cidade. Então ele vai levar todos os cachorros da cidade para uma ilha, que é também um lugar onde eles jogam todo o lixo, e todos os cachorros vão viver dentro ali daquela ilha de lixo, todos juntos. E o Atari, depois de perder o seu cachorro, decide ir para a Ilha dos Cachorros para tentar encontrá-lo. Então essa é basicamente a sinopse, a premissa aí do filme. E o Wes Anderson vai nos conduzir aí nessa trajetória de busca pelo Spots, que é o cachorro do Atari, e com a ajuda aí de diversos outros cães que vão ajudá-lo aí nessa jornada. Antes de entrar mais para as partes técnicas do filme, a maneira que o Wes Anderson escolhe de contar essa história, que eu vou falar um pouquinho aqui, eu quero só falar um pouco sobre essa alegoria, né, que o Wes Anderson cria, que eu acho muito interessante. Ele vai falar aí basicamente de regimes totalitários, né? A gente tem a figura desse prefeito que de uma hora para outra muda as leis e decide que é proibido ter cachorro na cidade e que todos os cachorros devem ser enviados para uma ilha para, enfim, morarem isolados do resto da população. Ele diz que os cachorros têm uma doença e que é transmissível e etc. Eu não vou entrar muito nesse detalhe da doença porque eu não quero dar spoilers aqui, mas é basicamente isso que esse prefeito faz na cidade de Megasaki. Isso nada mais é do que uma grande alegoria que o Wes Anderson cria para falar um pouco sobre esses regimes totalitários, sobre a questão das minorias serem oprimidas, ainda mais hoje em dia, né, que a gente, enfim, aqui no Brasil estamos em ano de eleição e tal. Isso fica muito evidente aí com alguns candidatos e coisas do tipo, que eu não quero entrar em detalhe aqui, juro, sério, não quero falar de política nesse momento aqui, mas eu gostaria muito que quando vocês fossem assistir o filme, vocês também refletissem um pouco sobre todas essas questões e a maneira do Wes Anderson abordar isso no filme, que eu acho que tem uma correlação muito grande aí com o nazismo, por exemplo. A gente pode fazer esse paralelo, mas também muito com o que a gente vive hoje em dia, o regime de opressão de minorias. Então eu acho que isso ele consegue abordar isso de uma forma muito inteligente e cutuca aí na ferida. Então a primeira coisa que nos chama a atenção, obviamente, no filme é a estética do Wes Anderson, né? Que é um diretor que ele carrega uma assinatura autoral muito forte, não só nesse filme como em toda a filmografia dele. Assim, logo de cara a gente já sabe que é um filme do Wes Anderson. Esse filme vai começar com um contexto histórico muito interessante, contado de uma maneira muito interessante para a gente entender a decisão desse prefeito de querer exilar os cachorros nessa ilha, e esse contexto histórico é contado de uma maneira única, né? Então a gente logo de cara já vai embarcar nessa jornada que tem uma assinatura muito forte dele, e ele sabe decupar como poucos aí, né? Ele tem essa decupagem técnica, é quase uma decupagem técnica que ele faz no filme dele. Então temos enquadramentos muito simétricos, tudo com uma simetria muito grande, a posição dos personagens dentro do enquadramento, as paisagens, tudo tem uma simetria, todo o design de produção segue uma paleta de cor muito específica. Então a gente vai ter isso de uma forma muito forte, muito carregada nesse filme, assim como em todos os outros do Wes Anderson. Isso eu acho que é uma coisa positiva, né? Reconhecer um diretor pela estética dele, né? E o Wes Anderson consegue fazer isso como poucos diretores, eu acho, conseguem
hoje em dia, assim, com uma assinatura tão forte. Ele se utiliza dos planos como forma também de contar essa história. Vocês vão ver nesse filme, que é um filme que vai falar muito de poder e submissão, que ele vai utilizar muito de plongé e contra-plongé. Para vocês que não sabem essa linguagem mais técnica, o plano plongé, que vem do francês mergulhar, é aquela câmera de cima, que vai ver o personagem de cima, e o contra-plongé é o contrário, que é de baixo. Então, a utilização dos contra-plongés, que são esses planos de baixo, a gente vê o personagem aqui, a câmera está aqui, é um plano que vai sempre trazer um ar de superioridade para o personagem que está sendo mostrado. Em contrapartida, o plongé, que vai ver o personagem mais de baixo, a gente tem essa sensação de inferioridade, que é quase uma visão subjetiva. E a gente vai ter bastante disso dentro desse filme, assim como outros aspectos técnicos e uma decupagem mais técnica, como eu falei, que vai trazer toda essa sensação de submissão e poder dentro do filme. Outro traço muito forte do Wes Anderson é a escolha do elenco, que é sempre muito certeira. E aqui não é diferente, ele vai escolher um elenco aí de peso e diversos atores que já trabalharam com ele em filmes anteriores para dublar todos esses personagens. Então, só para vocês terem uma noção desse elenco, a gente vai ter o Bryan Cranston, a Frances McDormand, a Scarlett Johansson, a Greta Gerwig, a Tilda Swinton, o Bill Murray, que é um queridinho dele, o Jeff Goldblum, o Edward Norton, o Harvey Keitel, Ken Watanabe, até a Yoko Ono entrou aí no meio da dublagem. Então, entre muitos outros. Então, só para vocês terem uma noção dos dubladores de peso, que ele se utiliza de forma muito inteligente para trazer humanidade e peso dramático para esses personagens. Os personagens principais do filme são os cachorros, mas também temos ali os seres humanos, né? O prefeito, o garotinho, uma menina que vai se apaixonar pelo garotinho e, enfim, outros personagens. E ambos carregam o mesmo peso de humanidade. E eu ouso dizer que os cachorros ainda carregam uma humanidade maior que os humanos. E ele faz isso tanto através do recurso que os cachorros falam e conversam e etc., como nos aspectos físicos, morfológicos dos cachorros, que carregam traços humanos também. E essa humanidade e senso de humor que ele traz para esses personagens é muito peculiar e muito única do diretor. Nesse filme, ele vai tratar de um assunto muito mais pesado, digamos assim, do que nos filmes anteriores, né? Que é o Grande Hotel Budapeste e o Moonrise Kingdom, que vão ser filmes um pouco mais leves e que vão ter um tema um pouco mais leve. Esse filme, apesar de ser uma animação, ele vai tratar de um tema mais pesado, que é esse que eu já comentei aqui, e ele vai fazer muito uso do incômodo. Isso se dá muito pelos diálogos e principalmente pelos silêncios dos personagens. Sobre design de produção não tem nem o que falar a respeito do filme, porque ele é primoroso ao contar essa história, ao criar essas ambientações, a utilização da paleta de cores, tanto nos cenários como nos personagens, toda essa estética. Eu acho que o grande peso, né, a grande força do Wes Anderson está no design de produção, e com esse filme também não é diferente, assim, a gente vai ter muitos detalhes, é tudo muito minucioso, tudo muito rico, e é um deleite para os olhos. A trilha sonora, ela ajuda muito a contar essa história. Ele vai se utilizar muito dos tambores taiko, que são típicos da cultura japonesa, assim como outros recursos da cultura japonesa, o teatro kabuki e outras coisas que ele vai se utilizar para contar essa história. Isso eu acho uma coisa muito legal. Na minha opinião pessoal, eu tenho uma coisa com o Wes Anderson que eu gosto bastante dos filmes dele, mas ao mesmo tempo eu tenho um certo distanciamento pela linguagem estética dele, assim. Eu acho que essa maneira dele contar a história me distancia um pouco dela. Isso é uma coisa pessoal minha, não sei se isso acontece com vocês também, mas isso é uma coisa que acontece em quase todos os filmes dele comigo, assim. Eu não consigo me relacionar tanto com aquele mundo, acho que pelo esse primor estético que ele preza. Isso não acho que é uma coisa ruim, nem um ponto negativo do filme, é só uma observação. E eu acho que nesse filme
ele subutiliza alguns personagens que são geniais, assim. Por exemplo, o personagem da Scarlett Johansson, acho sensacional aquela personagem, e ela é muitíssimo pouco utilizada, assim como outros cachorros ali no meio, mas também seria muito difícil, pelo número de personagens que ele apresenta durante o filme, desenvolver todos eles. Isso eu acho que é um ponto fraco e que me incomodou um pouco durante o filme, mas não vai tirar a magia e nem a experiência de você assistir Ilha dos Cachorros. No fim das contas, essa é uma animação que eu acho bem fora da casinha, e isso é um ponto muito positivo. E ao mesmo tempo que ela vai tocar em temas muito pesados, ela vai tratar isso com muito humor, leveza e também aquele desconforto que eu comentei aqui. E ele também não deixa de ser uma declaração de amor aos cachorros. O próprio título do filme em inglês brinca com isso, ele não se utiliza de Island of Dogs, e sim Isle of Dogs, em contraponto com I love dogs. Eu amo cachorros. I love dogs. No. I love dogs. Então é um filme que eu gostei e eu acho que vale a pena vocês assistirem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês continuem acompanhando aqui o Primeiro Plano. E se vocês não são inscritos ainda no canal, deem uma olhada aí no conteúdo que eu produzo. E se te interessar, se inscreve no canal, dê like, compartilha aí com seus amigos. E também se inscrevam nas minhas redes sociais. Escreve aqui nos comentários se você já assistiu o filme, o que você achou, você concorda, discorda comigo. Então é isso, gente. Até mais.